Bem, meus amigos do Quinto Elemento, estamos de volta, óbvio, em Lisboa. Não tem ovos Benedict dessa vez, tem um café da Etiópia, que um amigo meu sugeriu, eu achei realmente muito bom. Mas teve Kim Barreiros, vamos lá. É um português, né, um músico clássico, conhecidíssimo das antigas, que produz esse tipo de pérola que você acabou de ouvir. Mas tudo isso é para quebrar um pouco o gelo. Quebrar o gelo porque, obviamente, o mundo não está numa situação boa. Lamentavelmente, diga-se de passagem, a gente já vem conversando há muito tempo sobre como há um cisma entre CIA e o Pentágono, em função, claro, também de um evento econômico que é o fim, a impossibilidade, a insustentabilidade do atual modelo do sistema monetário internacional. Quer dizer, a impossibilidade de se continuar emitindo dólares de forma descontrolada para financiar o déficit de conta corrente americano, o déficit também da balança comercial e financiar o complexo militar industrial americano. Enfim, esse modelo, através dos bancos centrais, como a gente vem falando em vários programas de economia, esse modelo ele se exauriu, ele chegou ao fim. Ele é basicamente inviável, também por causa da traição da China, né? A China entendeu que ela poderia agora não só criar produtos de valor agregado, mas ela resolveu ser, então, a nação hegemônica que vai implementar essa tecnocracia. E nós vemos uma batalha hoje não só entre as tecnocracias contra o indivíduo que quer o seu autogoverno e a sua independência ou uma dependência controlada, né, ou aceitável em relação ao Estado, mas também entre tecnocracias para ver qual modelo tecnocrático vai ser mais eficiente, moedas digitais ou, por exemplo, como a Central Bank Digital Currency. Aliás, essa semana o Brasil lançou o Drex, está para lançar o Drex, que nada mais quando você vê as características dele, exatamente de uma moeda de controle, né? Inclusive de validade do dinheiro. O seu dinheiro pode ter validade, né? Ele, se você não gastar em quanto tempo, ele pode acabar. Ligado a crédito de carbono, a controle georreferencial, quer dizer, geográfico. O governo vai saber imediatamente onde você está, como você está gastando, em que, com que. Basicamente, é o fim do seu sigilo. Bom, enfim, mas esse é um dos modelos, né, dessa Central Bank Digital Currency feito pelos estados, mas também a possibilidade de uma implementação de um sistema de crédito de carbono como moeda. O fato é que nós hoje estamos vivendo realmente não só uma terceira guerra mundial, que ela já começou, mas muito mais do que isso, eu diria que estamos vendo hoje o que a Hannah Arendt e o Carl Schmitt escreveram e chamaram de guerra civil mundial. E nós estamos nela. Nós estamos nela exatamente porque esses oligopólios democratas, esquerdistas, wokes, neoliberais, que tomaram conta dos sistemas econômicos para implementar uma né, ou melhor, uma constituição mundial econômica e controlar, planejar a economia como um todo, esses caras hoje estão percebendo que existe a volta de modelos econômicos, que foi inclusive, vamos falar disso hoje, o modelo que a China usou para poder, né, sair da sua pobreza e ganhar corpo para enfrentar a tecnocracia da CIA, que basicamente controlou, junto com esses oligopólios financeiros, BlackRock e esses outros caras, controlaram o mundo. Então eles utilizaram desse expediente que a gente vai falar agora, desse modelo econômico, e isso tem assustado muito, né, essa tecnocracia, porque eles precisam fazer que você acredite que existe uma única forma de pensamento e uma única maneira de se abordar problemas. O fato é que esse campo é um campo que envolve um modelo econômico, mas também um modelo jurídico, tá? E tudo isso pode ser refletido no grande mantra, o mantra da maior falsa dicotomia que existe hoje e que ela está sendo colocado e apregoado, para quem quiser ouvir, basicamente para criar essa sensação que nós vivemos hoje de que existe um modelo único. E basicamente esse mantra essa falsa dicotomia democracia liberal versus o populismo autoritário. Isso mesmo. Então,
Você já viu isso na boca, por exemplo, do Barroso aqui no Brasil, dizendo o Supremo, ele se levantou contra uma corrente autoritária populista que surgia no mundo, que era preocupante, ligada à extrema-direita. Ninguém sabe bem o que é isso. Aliás, tem uma definição, acho que eu vou falar dela mais tarde, mas tem uma definição que eu gosto, que fala que extrema-direita é um nome que a esquerda chama o povo quando o povo não concorda com a esquerda. Exatamente isso. Então, ele falou desse populismo e esse nome, essa ideia de que é necessário combater as pessoas que são contra a democracia liberal, porque a ideia de uma democracia é uma ideia muito forte, mas a democracia liberal tem um outro significado. Mas eles estão entubando isso através da criação, da transposição de conceitos e da transposição de sentido de conceitos. Mas estão botando isso com a ideia de que, precisamos combater esses caras. E as pessoas falam, peraí, mas existe uma batalha entre a democracia e a liberdade de expressão? Mas entre liberdade de expressão e democracia, eu acho que a democracia é mais importante. Isso é uma falsa dicotomia, porque não é isso que está acontecendo de verdade. E o principal porta-voz acadêmico, para mim, disparado dessa falsa dicotomia, é o Francis Fukuyama, que escreveu Até o Fim da História, toda uma série de baboseiras aí. Enfim, ele é o cara que toda vez em que o sistema... Tá? Ele sente o aperto, a água, como diriam a turma do Twitter, né? A água bater na bunda, ele recorre, o sistema recorre ao Fukuyama como defensor do liberalismo oligárquico, tá? E do sistema político atual, para poder implementar essa tecnocracia e essa governança global que está sendo cada vez mais falada e mais exigida. Aliás, o Lula, né, acabou de ir na ONU, pedir uma governança global. Óbvio que quem mandou isso foi a CIA, né? Através do Biden, ou enfim, de representantes. Vai lá falar essa besteira. E em paralelo, olha que interessante, ele falou isso, na manhã seguinte, o Haddad já veio para dizer que gostaria que as agências de risco dessem ao Brasil de novo o grau de investimento. Dizer que ele é seguro para investir. Quase que como se fosse um pagamento. Galera, eu fui lá, eu falei exatamente o que vocês me pediram e agora quero uma contrapartida, dado que não tem grana sobrando nos Estados Unidos, nem aqui na Europa, e a contrapartida é qual? Me dá aí o grau de investimento, né? Veja, isso é um movimento que está sendo feito para se manter um sistema político no qual as pessoas não aguentam mais, porque ele produziu uma crise e um empobrecimento programado real nas populações. E o Fukuyama, toda vez que começa a ter esse desbalanceamento, por exemplo, a Alemanha começa a manifestar, né, a direita começou a ganhar as eleições na Alemanha, ganhou em alguns lugares, mostrou força, e toda vez que essa força do povo e esse movimento que não aguenta mais esse modelo cresce, aparece o Fukuyama. Dessa vez ele foi na Foreign Affairs e dando todo um arcabouço teórico e político para defender o mundo liberal versus o perigo do totalitarismo popular. Isso é a tática do espantalho. Isso é a tática do espantalho que, por exemplo, foi usado na França contra a Marine Le Pen. Então as pessoas falam assim, eu não gosto do Macron, mas entre o Macron e a Marine Le Pen, Marine Le Pen é a extrema-direita, né? Representa o bigodinho. Então eu vou votar no Macron. É a mesma coisa com a Kamala. Muitos olham para a Kamala e veem que é uma presidente fraca, que vai ser manipulada, que tem déficits claros cognitivos, né, que é uma pessoa fraca para liderar a nação, mas entre ela e o Trump dizem, o Trump é misógino, né? Então é tática do espantalho, que é uma tática para poder ganhar as eleições, mesmo não tendo legitimidade política. Basicamente é isso. Só que as pessoas estão notando que essas políticas liberais, neoliberais e wokes que estão rolando por aí são nocivas. Tá? São nocivas. E o que está tendo, ao mesmo tempo, é uma tentativa de se deslegitimar esses movimentos, adotando-se, por exemplo, esse nome de autoritarismo populista, ou um populismo autoritário, que nada mais é apenas do que tentar controlar a política, controlar o discurso público, controlar as redes. É uma ideia de desqualificação. E isso é tão claro, pessoal, que essa semana aí, enfim, esqueci, tô ficando velho. O G20, ou G7, agora não sei, sentou para discutir a regulamentação de AI. Mas já botaram junto um acordo de todos os países para incluir as redes sociais. Isso não é
à toa. Vimos isso no último GE Economia, e esse é um movimento que irá aumentar. Essa pressão, essa opressão, essa perseguição a pessoas e a grupos políticos irá aumentar. Isso é claro. Veja, o Financial Times essa semana fez 2 reportagens com 2 diferentes abordagens, mas que vale a pena a gente falar aqui para entender o que está acontecendo. Eles colocaram Trump, veja bem, como se ele fosse um lavador profissional de dinheiro do crime, com ligações com a Rússia e com países do leste europeu. Sem provas, né, como eles mesmos dizem, mas fizeram isso. Agora veja, uma matéria grande, uma página que eles chamam de Big Red, né? Big Red, que é a grande leitura. Mas eles escreveram isso e não é à toa isso. Porque é necessário taxar o cara como lavador de dinheiro. O crime de lavagem de dinheiro tem sido a forma que o Estado criou, o sistema criou para perseguir pessoas e empresários. Isso no mundo inteiro. Então, eles simplesmente não combatem mais o crime organizado, o PCC, o terrorismo. Tudo, teoricamente, é para combater, mas não combatem, né? É só olhar a quantidade de crimes que tem no Brasil, como essas armas chegam, as gangues envolvendo crianças e, enfim, no mundo todo, humano, trabalho de escravo. Isso não é pego, mas há um movimento global que envolve Estados Unidos e Europa para perseguir pessoas e empresas com a ideia do crime de lavagem de dinheiro, que virou uma regra de compliance que faz com que as pessoas tenham suas contas fechadas no mundo. Então, é a ideia de fazer um cancelamento financeiro, um cancelamento social, que é o primeiro passo para o crédito social, né? Ao invés de dizer que você tem que ter uma pontuação mínima, eles simplesmente te tiram do sistema. Depois virá a pontuação mínima. Mas essa matéria é embasada no trabalho da Transparência Internacional, que foi a mesma, né? Mesma ONG que é patrocinada pela Open Society do Soros e que atua no Brasil com Dallagnol, e essa turma liberal, que agora está no Novo, com esse mesmo pensamento. Utilizar o judiciário como instrumento de transformação social e não como base organizacional da sociedade. A mesma ideia. Só que a nossa, hoje, guerra civil, ela atua em 2 frentes, tá? Uma é jurídica e uma econômica. E por detrás desse mantra, democracia liberal versus populismo autoritário, do ponto de vista jurídico, existe o que o Friedrich e o Rossitier, e de certa maneira o Smith também chamou de ditadura constitucional, que a ideia é que você tem que agir com o judiciário de uma maneira a salvaguardar a ordem constitucional e a democracia de pessoas que querem subverter a democracia. Você viu esse discurso em algum lugar recentemente? Pois é, meu caro. Isso não é só aí onde você está pensando, é no mundo inteiro. A ideia de que precisamos nos livrar dessa extrema-direita e dos movimentos populistas autoritários que querem acabar com a democracia liberal. Enquanto, na verdade, o que o cara quer simplesmente é não mais viver sob efeitos da inflação, sobre efeitos do crédito de carbono, sobre uma pauta ambientalista que é uma barreira tarifária, sobre todos esses movimentos de reorganização global que estão levando a uma economia planejada e, para a pessoa, para o indivíduo, ao empobrecimento programado, que é o que ele vive hoje, que é a perda do poder de compra. Só que essas medidas jurídicas que estão sendo tomadas, elas têm um círculo vicioso, porque essas medidas que são consideradas excepcionais tratam de justificar, né, a defesa da Constituição Democrática. Só que isso é a própria ruína da democracia, porque você está dizendo que as pessoas não podem mais se expressar, não podem pensar sobre um modelo alternativo, e para combater essa turma, suspende-se estatutos jurídicos. Isso está acontecendo, eu volto a dizer, no mundo todo. E isso vai aumentar. É a ideia, e o Brasil virou isso, de um sistema jurídico fluido e interpretativo, cujos estatutos jurídicos são suspensos, torturados, flexibilizados, de acordo com as circunstâncias políticas e o autor de um fato. Tá? Então, são sistemas hoje, e essa é a grande crise da democracia. A grande crise da democracia, ou a grande crise constitucional que nós vivemos, é que a Constituição, hoje nos países, na sua grande maioria, é uma Constituição sem povo, sem direito, e que não realizaram efetivamente o controle da concentração de poder. Por isso que, por exemplo, o Trump fala que os Estados Unidos virou, né, está combatendo o Deep State, que é quem tomou o governo americano.
Então, a tomada, quando o Trump fala dessa tomada de poder do Estado americano, né, a tomada do próprio Estado americano, ele está falando exatamente da utilização desses sistemas constitucionais como instrumentos de tomada de poder. É a corrupção da democracia pela própria democracia. Tá? E o Fukuyama, ele também, óbvio, ele vê isso, mas também preocupado com os modelos econômicos. Por quê? Obviamente, porque você precisa, hoje, para resolver o problema do mundo, de uma moeda. Não necessariamente, né? Na visão desses caras, para resolver o problema clássico dos déficits da balança de pagamentos e do fim do sistema Bretton Woods e do financiamento desse déficit entre países, você precisaria de uma moeda uma moeda que seja uma moeda mundial, né? Uma moeda transnacional, uma moeda de estabilização econômica. E aí entra o crédito de carbono e com ele o degrowth, também o empobrecimento programado, o fim da acumulação para que você possa ter um planejamento que no fim é aquela economia tecnocrata, que é a utilização, a maximização dos recursos da terra de acordo com o padrão de consumo por pessoa para ela viver bem. E no final das contas, isso significa que alguém vai dizer para você como você deve viver. Isso é que tem por trás dessa história inteira e que a gente já falou várias vezes aqui no Geoeconomia. Se você não viu, veja os outros programas, né? Enfim, é uma tentativa do ponto político, e eu vou falar do econômico, de criar essa direita sensata, tá? Que é essa direita permitida. Por quê? Eu vou acabar com uma extrema-direita que eu não gosto, mas eu vou deixar algo permitido. E basicamente o que esses caras estão fazendo é usando juízes e procuradores do outro lado, como a gente fala, né? Quase um teatro das tesouras, para colocar também essa turma como se fosse combater o judiciário ou os abusos do judiciário no mundo através do próprio de membros do judiciário. Mas por trás desses caras, quem então? São os liberais. O exemplo clássico mais simples do mundo é o Novo, que tem o Dallagnol e atrás dele Zema e toda aquela turma liberal que no final das contas só quer uma manutenção desse sistema e que vai trabalhar com privatizações sem considerar a soberania, sem considerar as necessidades do povo brasileiro, com a ideia única e exclusivamente que tem por trás na essência desse neoliberalismo deles, que é uma governança mundial, uma constituição econômica mundial e, do ponto de vista teórico econômico, a teoria do valor de troca. Basicamente é isso. Então o que está vivendo hoje, meu caro, é, de fato, o que a Hannah Arendt escreveu no livro On the Revolution, e o Klaus Schmidt escreveu, ele é alemão, mas eu li em francês, né, que foi a Théorie des Partisans, acho que é isso, e que é a Guerra Civil Mundial. Nós vivemos uma Guerra Civil Mundial e parte do judiciário é utilizado hoje como agências para a implementação dessa Constituição Global e o combate a um regime político que se levanta contra isso. Aliás, a gente já falou isso no Geoeconomia, quando a gente explicou exatamente o que o Barroso fazia em Davos, foi o nosso primeiro programa, e começou a explicar toda a teoria e o pensamento do que é o neoliberalismo, que não é um modelo econômico, mas é um modelo jurídico, é um enquadramento jurídico para ter um único modelo econômico. Tá? E a expressão máxima disso é esse cancelamento dos estatutos jurídicos de determinados indivíduos, para produzir um ser que é juridicamente, né, sei lá, inominável, inclassificável. Você não consegue, porque esse cara não é digno da cobertura jurídica. Aliás, a gente já viu isso, já viu a esquerda falando isso no Brasil, já viu isso em vários lugares. Tá? Enfim, é uma eliminação jurídica, é um cancelamento jurídico e também social, do mesmo jeito que você tem um compliance hoje, fechando contas e criando dificuldade de mobilização financeira. Tá? Você viu recentemente, a Receita foi atrás de não sei quantas corretoras de Bitcoin, não foi um movimento solto. A Polícia Federal não foi um movimento solto. Isso aconteceu na Alemanha também. A Alemanha recentemente teve uma operação onde se fecharam, agora eu me lembro se foram 37 ou 57 corretoras de Bitcoin. Eles simplesmente estão começando um movimento de garantir que você não vai poder ter a sua mobilidade do capital, a sua segurança financeira. Tudo tem que ser controlado pelo Estado, através ou de moedas digitais, como o Drex, que são essas equivalem a Central Bank Digital Currency, que também falei um tempo atrás aqui, ou através do crédito de carbono, mas o fato é que você tem que estar sob o comando desse Big Brother que está sendo montado. Tá?
E aí você já tem agora um ataque, não é uma corrente ideológica, tá? Nem adversários políticos, mas é uma categoria inteira de pessoas, de cidadãos, que não se integram nesse sistema político determinado por esses caras. O que a Kamala, o Lula, o Trudeau, o Barroso, tá? O Macron e tantos outros representam, nada mais é, meu caro, do que essa formalização. E aí é perigoso que a gente vai, essa ideia, mas ela é real. É a formalização do estado de exceção como paradigma jurídico e do governo. Nós começamos a ver isso com a suspensão, por exemplo, do devido processo legal no Brasil, né? Do Estado de Direito no Brasil. E não é de hoje. Isso começou a ser flexibilizado lá atrás. Agora, nós estamos vendo núcleos de processos complexos dentro do Supremo Tribunal Federal, nós estamos vendo a ideia de confisco de bens baseado em uma autoridade administrativa climática, nós estamos vivenciando uma série de problemas jurídicos que têm a ver com esse estado de exceção como um paradigma de governo, tá? Não só lá, exclusão financeira de contas através do instrumento de compliance, tá? Não adequação, o que eles chamam aqui nos Estados Unidos de know your client, que é conheça o seu cliente, ou o onboarding, né, do cliente numa instituição financeira, também através de processos trabalhistas para se quebrar empresas e ir atrás do patrimônio de empresários. Enfim, a ideia de não conformidade. O compliance é uma ideia de não conformidade a determinadas regras. E isso tem a ver com comportamento. Hoje estão me ligando aqui desesperadamente no meio do programa. Tá? Isso é que nós estamos vendo. E isso em breve irá caminhar para todo mundo que não se adeque às regras, por exemplo, do DEI, né? Que é a igualdade, inclusão, enfim. E que acabam formando, na verdade, bolsões de exclusões jurídicas. É isso que está sendo feito. Tá? Agora, curiosamente, meu caro, esse modelo foi exatamente o que os juízes lá do Bigodinho chamavam, bom, eu não falo alemão, mas eu vou tentar falar, Gewalt Ausnahmezustand. Você zoado, pode zoar. Mas é isso, é a ideia de um estado de exceção propositado. Na época, com o fim de instaurar o quê? O Estado Nacional Socialista. Ou seja, precisamos instalar essa ideologia de forma operacional. Para isso, nós temos que suspender, fazer um estado de exceção propositado, para que isso seja implementado. E é isso que nós estamos vivendo no Brasil. O que isso difere, meu caro, em termos de estatutos jurídicos, eu não estou falando das ações de cada governo ainda, né? Mas e do horror de cada uma delas, mas estou falando dos estatutos jurídicos. O que isso difere, por exemplo, de uma autoridade climática, tá? Onde o Dino fala que essa autoridade climática que vai estar dentro, por exemplo, do Ministério do Meio Ambiente, ou mesmo, né, nessa Câmara, ou nesse núcleo de processos complexos do Supremo, de expropriar terras e impor restrições em áreas que foram queimadas. Tá? Nada. É confisco. Confisco como houve na Revolução Francesa, confisco como houve na Alemanha do Bigodinho, confisco como houve na Revolução Soviética, né, dos sovietes, na União Soviética, é confisco. Então esse estado de exceção criado para se instalar o que eles querem instalar de um estado de exceção climático não é um movimento ambiental, é um movimento jurídico. É um movimento jurídico e que o Lula foi agora na ONU pedir para que esse movimento jurídico seja abarcado e protegido e tenha uma governança global, né? E que mais, veja bem mais, que não só as decisões que sejam tomadas ali sejam com esse perfil, mas que elas possam ser implementadas no mundo todo pelos órgãos que tomaram as decisões. Resumindo, ele está dizendo que a ONU, ao tomar uma decisão, tem que ter braços de execução que garantam a execução dessas ideias, dessas determinações em diversos países. O que ofende, de verdade, assim, óbvio, a soberania do Brasil. Mas é isso que está sendo criado, um órgão policialesco ambiental, né? Olha, veja o que esses caras estão fazendo. E tudo isso está sendo vendido para o cidadão comum como democracia liberal, né? Como se ela fosse algo saudável. Veja bem, a melhor definição de democracia liberal é que ela requer de verdade, veja bem, a democracia liberal requer não uma simples não intervenção do Estado, não, ou de órgãos políticos, não. A democracia liberal, ela requer um controle prévio das opiniões, dos pensamentos e das manifestações que circulam por toda a esfera pública.
E é exatamente essa definição, esse controle que o Edward Bernays, que era o sobrinho do Freud, chamou de propaganda no livro dele, Propaganda. E ele defendia esse controle como uma forma de manter a democracia através da manipulação. Isso é escrito no livro dele. Então ele até escreveu que esse poderoso, como eles chamam, auxiliar da democracia, consiste num conjunto formado por esse aparelho midiático que, obviamente, com muito cuidado e amor, trata de determinar no povo o que o povo deve dizer e o que o povo deve pensar, condicionando, né, obviamente, a vontade deles na vontade do povo e selecionando o que é dado, o que é permitido conhecer e opinar. No final das contas, o que é essa política de cancelamento? O que é o negacionista? O que quer dizer a ciência provou? O que quer dizer a ciência defendeu? Né? E eu não sou anti-ciência, mas eu sei o que é ciência. Ciência, obviamente, trata com hipóteses, meu amigo, e modelos, e trabalha com condições de contorno, onde determinadas condições são válidas ou não são válidas. Mas não é isso que eles dizem, é como se fosse algo determinístico, o cientificismo está sempre certo, provou, está provado, acabou. Né? De certa forma tem modelos que são assim, mas não é a forma como eles vendem, né? Evidentemente. Então, tudo isso que tem por trás desse modelo de fazer com que o povo tenha que ser manipulado para pensar e só poder pensar e conhecer aquilo que é determinado, é o que você vê hoje nesses modelos quando eles falam de negacionismo climático, anti-vax, ou extrema-direita. Na verdade, são nomes dados única e exclusivamente para rotular, para não permitir que as pessoas que se oponham a essa agenda tenham direitos e estatutos jurídicos, tá? Ou seja, na própria visão do Bernays, né, do sobrinho do Freud, sempre digo isso, é que a soberania democrática do povo, veja, palavras dele, tá? Nada mais é do que a soberania do poder invisível que é capaz de fazer com que o povo pense e queira aquilo que ele deve querer e pensar. O que nós estamos vivendo? Nada mais do que isso, meu caro. Nada mais do que isso. Tá? E essa capacidade de tornar a vontade do povo controlada e previsível é que caracteriza essa conversão de uma democracia para uma democracia liberal. A democracia liberal não é a democracia. É a democracia onde o povo tem uma vontade controlada, previsível, pré-determinada e manipulada. É isso que o Fukuyama defende. É isso que defende Barroso, é isso que defende Trudeau, é isso que defende Macron, é isso que defende Lula, é isso que defende o Biden, é isso que defende a Kamala Harris. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas não podem mais pensar ou combater algo diferente, tá? Agora, também é curioso, meu caro, que a ideia de uma moeda supranacional e de uma clearing integrada nos moldes, por exemplo, do crédito de carbono, surge exatamente por um economista do Bigodinho, que eu já comentei num dos nossos programas, e onde Keynes, inclusive, se inspirou para propor a moeda de estabilização. Quer dizer, a ideia de uma moeda de estabilização e de uma clearing de compensação mundial e de uma economia planejada era o modelo econômico do Bigodinho caso ele ganhasse a guerra. O Keynes instalou parte desse modelo como uma solução para resolver os problemas do déficit. Tá? E não é por menos que essas coisas estão voltando. E, óbvio, os sistemas jurídicos de exceção são também ideia dessa turma. Que beleza, né? Bom, a segunda matéria que surge dessa semana, também do Financial Times, e aí é importante, ela surge logo após a outra. Tá? Ela surge dizendo que existe hoje a desglobalização como um movimento incerto, um movimento que não está indo bem, tá? E que a ideia é que as forças de mercado, que são a forma econômica da democracia liberal, lembre-se disso, as forças de mercado, ela tem prevalecido, porque a desglobalização não aconteceu totalmente e a economia liberal não foi substituída. E a ideia é a defesa, né, deles de instalar a paz mundial através de um sistema econômico mundial planejado. Primeiro, isso é uma grande mentira e uma incoerência do próprio Financial Times, porque eles fizeram uma matéria mostrando como os Estados Unidos está agressivo nesse decoupling, né, dessa desconexão com a China, e que foi o foco da gestão do Biden. Além disso, eles também utilizaram
não só os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos e a China. Modelos que são considerados protecionistas, como subsídio, tarifa de importação, controle de exportação, inclusive para competir, né, e evitar a exportação de minerais críticos para avanços tecnológicos, né? Então, meu caro, como é que você está dizendo que o modelo da economia liberal prevaleceu? Os Estados Unidos, o Biden vetou a compra da US Steel pela Nippon Steel por considerar o ativo estratégico. Veja você. Veja, né? Veja você. Como é que isso prevaleceu? Né? É claro que existe uma cadeia logística global e que funciona, mas ela tem sido desarmada, seja pela necessidade de trazer a reindustrialização dos Estados Unidos, seja pelo modelo do BRI, que é o Belt Road Initiative da China, mas o fato é que as potências querem substituir essa cadeia global a partir da transição energética. Então, é óbvio que existem incoerências que estão sendo faladas hoje, nessa briga que a gente está vivendo, mas o fato é que os neoliberais globalistas, melhor dizendo, estão desesperados, porque não há apenas a queda de instituições políticas, tá? Mas uma forma de pensar. Há uma queda de uma forma de pensar econômica, tá? E que tem gerado uma decadência financeira enorme. Mas é essa forma que querem tentar manter, eles precisam tentar manter. É por isso que, do outro lado, a Foreign Affairs também comentou, eu disse isso no último programa, sobre a volta do modelo hamiltoniano, né? A volta do modelo econômico hamiltoniano. Na verdade, não teve volta. O que nós estamos vendo e que os Estados Unidos perceberam, que a Europa percebeu, é que a China adotou esse modelo para poder competir com os Estados Unidos na sua economia liberal e conseguir enriquecer para criar o sistema, implementar o sistema tecnocrata. Então, a China não competiu com as mesmas armas que os Estados Unidos, ou que a CIA globalista democrata. Eles também tiveram uma ideia para combater e criar a sua estratégia competitiva global. E é importante, porque o sistema hamiltoniano, meu caro, não é um sistema rígido, nem é um sistema ideológico, não é uma receita de bolo. É uma forma de pensar, tá? É uma relação entre o capitalismo de mercado, a demanda política específica e a realidade do sistema internacional. E o que a China fez? Exatamente isso, sem tirar nem pôr. Né? Sem tirar nem pôr. Ela utilizou um sistema de mercado com uma demanda política prévia, manteve o seu sistema político e uma realidade do sistema internacional e jogou o jogo. O que ela fez foi adotar, de forma ainda mais importante, uma ideia que o Brasil deveria adotar. Né? Porque é uma ideia que funcionou e que criou a força econômica dos Estados Unidos nos áureos tempos antes de eles serem dominados por esses tecnocratas. Que é a ideia de que o verdadeiro poder é o poder de produzir riqueza. E o poder de produzir riqueza é mais importante que a riqueza em si. Os espanhóis perceberam isso com a Inglaterra. Os espanhóis, quando conquistaram, e aqui Portugal também, as suas colônias, eles extraíram muito ouro. E eram riquíssimos. Exatamente porque eles extraíram muito ouro e começaram a comprar e pagar tudo em ouro, eles criaram a grande armadilha deles, porque eles não tinham mais um sistema produtivo. Eles simplesmente tiravam o ouro das colônias. Né? Não estou dizendo que não nada a ver com assim, roubaram os nossos ouro, acabou com o ouro. Nada dessa baboseira identitária, mas de fato eles tiveram uma crise econômica porque esse excesso de riqueza na época não permitiu com que eles criassem um sistema produtivo. E soberania é força do sistema produtivo. E é exatamente isso, meu caro, é exatamente isso que esse modelo que a China utilizou para crescer e criar as suas estruturas econômicas para depois implantar uma tecnocracia. Quer dizer, a ideologia liberal globalista, ela fez acreditar que, com o objetivo de criar essas constituições econômicas globais, que a política e o poder político não podem ser considerados para a política econômica. E isso é que tem por trás de toda a pauta da democracia liberal do Fukuyama. É isso que tem por trás do Haddad hoje no Brasil. A ideia de que política econômica não tem que estar ligada a poder político nem a política. É isso que o Arminio Fraga defende, é isso que essa escola neoliberal de Chicago defende, mas isso é uma ideia única para implementar uma Constituição Econômica Mundial. Tá? E essa é uma grande mentira neoliberal.
É uma mentira de premissa essa separação entre a política, o poder político e até a política econômica. Tá? E, aliás, diga-se de passagem, esse foi o grande ponto da mudança da esquerda mundial. Ela percebeu isso. Eles perceberam que o marxismo só produzia pobreza. Então eles precisaram de um modelo de planejamento da economia, que é a coordenação administrativa da economia mundial. E é por isso que os neoliberais casaram de mão dada, meu cara, mãozinha dada, beijinhos com a esquerda. Tá? Esse foi o casamento, porque ambos querem uma coordenação administrativa da economia mundial. E é importante você entender que essa ideia é zero de nova. A ideia do free trade, né, ao contrário do que pensam, que foi Adam Smith, na verdade nasce na França, e com os fisiocratas lá, com o Quesnay. É um trabalho que ele escreveu chamado Physiocratie ou du gouvernement le plus avantageux au genre humain. Ou seja, a ideia principal dele é que os comerciantes de todas as nações formavam uma república comercial, que é exatamente a ideia do globalismo. Uma constituição econômica. O que vale é econômico, temos que respeitar as forças e as regras de mercado. E ele definiu a economia como se fosse uma cosmopolítica. Na verdade, ele chamou isso de economia cosmopolítica, como se fosse uma ciência que ensinava, agora veja a diferença, uma ciência que ensinava a raça humana a poder atingir a prosperidade, em contraponto com a ideia da economia política. E a verdadeira economia política, ela fala e limita a sua pesquisa para entender como uma nação pode obter prosperidade, não a raça humana. Porque é muito complexo e muito difícil criar esse sistema, a não ser que você realmente tire a liberdade de todo mundo e planeje de forma mundial, o que não é razoável. Então, há um confronto entre essas duas ideias na sua essência. Um que quer planejar como a raça humana pode obter prosperidade e outra que limita a sua ideia de que como uma nação pode obter prosperidade. É claro que a ideia de como uma raça humana vai ter prosperidade é muito mais atrativa, né, meu caro? É bonita, mas não é verdadeira. E esse foi o grande erro eu não vou me alongar nisso hoje, mas esse foi o erro do Adam Smith, porque ele pegou essa doutrina fisiocrata e ele aprendeu essa doutrina fisiocrata e ele trouxe a sua doutrina como uma maneira similar e estendida dessa ideia de cosmopolítica, tá? Com uma liberdade absoluta do comércio mundial para montar essa república mundial de comércio. Apesar, quando você vai ver a tese dos fisiocratas, de erros grosseiros, tá? Grosseiros, contra a lógica econômica e matemática e até mesmo a natureza das coisas. Ambos, para mim, falharam nessa compreensão da verdadeira política econômica, que é o que cada nação separada deve obedecer, deve fazer, tá? Para criar progresso nas suas condições econômicas. Tá? Enfim, ou seja, eles fizeram uma transposição de termos, transposição de sentido totalmente equivocados. Mas, é claro, a ideia sempre foi planejar a economia mundial para você ter a concentração dos recursos, hoje a dominação dos recursos energéticos, essa é a ideia da tecnocracia, inclusive, para que você possa planejar, não haver mais desperdício, ter o máximo de eficiência e todos serem atendidos num determinado padrão de consumo, determinado, claro, por esse grupo, né, de sábios, tecnocratas, né, que querem dominar o mundo. Então, essa ideia de que nós estamos vivendo hoje, o que a gente está vivendo hoje no Brasil e no mundo é, de fato, a implementação jurídica dessas ideias, onde os estatutos jurídicos estão sendo suspensos para enfrentar o populismo autoritário, né? E você ter que tomar a goela abaixo essa democracia liberal, que não é a democracia verdadeira, mas é uma democracia manipulada, né? Enfim. E nessa época, aliás, eu volto a dizer, é que os marxistas casaram com os neoliberais. Eles andaram de mãozinhas dadas exatamente por isso, porque ele começou a perceber que era necessário o controle administrativo da economia e que o marxismo por si só, que é a tomada dos meios de produção, era inviável e gerava pobreza. Agora, se eu planejo a economia, eu começo a ter uma ideia de que existe uma ciência por trás disso, né? E que eu posso, então, simplesmente promover esse empobrecimento programado, que foi o que o Volcker acabou fazendo com a destruição da economia mundial, planejada da economia mundial. Então, o povo começa a pensar, né,
como ele vai empobrecendo, e esse sistema de empobrecimento está cada vez maior, veja, daqui a pouco eles vão dizer que o Drex, ou que as moedas digitais, tem prazo de validade, porque o problema do mundo é a acumulação, é o lucro, é você acumular. E o acumular gera desigualdade. Quando um acumula, o outro não acumula, gera desigualdade. Então, o que eles vão fazer? O seu dinheiro vai ter prazo de validade. Você tem 60 dias para gastar. Gastou, gastou. Não gastou, não gasta mais. Então, você não consegue, de fato, acumular. Não consegue acumular. Então, todos esses modelos eles estão sendo levados para esse tipo de pensamento. Só que nessa época já houve esse casamento entre os oligopólios, os grandes megacapitalistas e o Estado. Só que o povo até hoje pensa o quê? Que o Estado dá aquilo que as empresas malvadonas nos tiram, explorando o trabalho, pagando pouco, e o Estado então entra como um paizão. E é exatamente o contrário. O modelo que foi feito, meu caro, de 1990 para cá, começa em 70 com o fim do Bretton Woods, mas 90 de forma clara, é que o Estado, e aí eu digo, Obama, Clinton, o Estado de bem-estar social, Roosevelt, o Estado é usado como instrumento para usurpar, confiscar, roubar todo o dinheiro do povo. Ele suga, como se fosse um aspirador gigante em tudo que é lugar. O coitado do pobre nem vê, o cara paga cerveja lá, ele acha que não paga imposto, porque ele não faz o imposto de renda, mas ele paga imposto pra caramba, ele só não vê. Então todo esse dinheiro, ele é sugado através de programas de conformidade, compliance, impostos, imposto com clima, imposto para isso, e o Brasil gasta 1 trilhão por ano e a gente ainda não precisa de mais dinheiro, mas assim, é a ideia de que todo o dinheiro é sugado, tá, para o Estado. Só que o Estado acaba comprando, como ele tem que prover, como a Tabata fez, absorventes, ele pega então bilhões para comprar absorventes dos grandes oligopólios. Por isso é que é importante controlar as licitações e criar instrumentos de combate à corrupção, tá? De participação de licitações de gente grande, de empresas sem risco, né? Fortalecidas, para que o Estado possa direcionar bilhões e bilhões de reais para esses oligopólios. Então as pessoas não entenderam que o Estado hoje, do jeito que ele foi constituído por esses neoliberais, só representa um instrumento, meu amigo, de captura de dinheiro. Tá? E essa visão é da coordenação administrativa da economia mundial. O roubo, o confisco, é legitimado pela ação do Estado e da Justiça. Tá? E é exatamente por isso que a gente vê os casamentos entre procuradores e agentes liberais que estão o tempo todo querendo implantar também um estado de exceção propositado, seja para acabar com a extrema-direita, seja para acabar com a corrupção. Agora, como fosse possível a gente combater o judiciário com o judiciário, né? Enfim, meu caro, um país que fez isso foi a China, que também governa com geolocalização, que usa crédito social para mudar comportamento. Você não compra, por exemplo, um bilhete. Se você tiver um rating, uma taxa mínima de crédito social, significa, uma pontuação mínima, melhor dizendo, significa que você não consegue nem comprar um bilhete de metrô, ou mesmo viajar de avião. Tá? E aí, obviamente, os caras controlam a internet, controlam o pensamento e até, como eu disse já acho que no último programa, você pode ir para o hospital gratuito, né, de ideias, se você não se comportar direito, né? Se você não pensar. É um hospital para pessoas doentes, né? Hospital gratuito para tratamento das massas com ideias, com doenças de ideias. Em breve chegará, meu caro. Precisamos combater a extrema-direita, não se esqueça. Então, o que nós estamos vendo hoje, veja bem, é que essa economia liberal, que está diretamente ligada à democracia liberal, ela se baseia economicamente numa coisa chamada teoria dos valores de troca, e que ela permite, exatamente através dessa teoria do Banco Central Independente, de toda essa baboseira que está sendo falada, ela permite o controle das economias subdesenvolvidas para que o sistema garanta uma constituição econômica global e que a gente não possa se desenvolver. Esse é o modelo que os caras criaram. E para eles, o maior inimigo da constituição econômica global são as nações. São as nações. Não é por menos, meu cara. Olha só, volto a dizer. A presidente do BCE, essa semana, a Christine Lagarde, fez o mesmo discurso. Ela defendeu, né, a atuação do Banco Central nessa crise inflacionária que nós tivemos, com a taxa de juros. Tá? Só para você ter uma ideia, com esse período, olha só, com esse período de alta de juros nos Estados Unidos, os bancos receberam de juros, não estou falando de principal, tiveram de juros
US$ 1 trilhão. Receberam US$ 1 trilhão apenas com essa política da alta de juros que a BCE, a Christine Lagarde, disse que foi muito bem sucedida. Mas isso está representado por um sistema, que é a teoria do valor de troca, que no limite do sistema monetário vai para o que a gente chama de sistema de estabilidade dos preços, e que se mostrou efetivo contra o combate à inflação da década de 80. Lembre-se, criada pelo Paul Volcker, com a destruição planejada da economia mundial e com um calote de 70, 71, que foi o fechamento, eles chamam de fechamento da janela do ouro, né? Mas que foi o confisco do ouro do mundo, que estava no Banco Central, e na não conversibilidade mais do dólar em ouro. Veja, os caras criaram um problema, geraram inflação, e aí, para combater o problema que eles criaram, eles vão e geram outro problema. E comemoram, olha, estabilizamos o preço do problema que nós criamos. Tá? Só que ela coloca a culpa e o risco de uma desestabilidade nos preços e de uma nova crise, como surgiu em 1920, que gerou a Grande Depressão em 29, na onda nacionalista. Então ela vira e confunde o patriotismo e a ideia de soberania de nação com o nacionalismo. Que existia um sistema econômico, né? Existia um nacionalismo econômico. Houve uma série de erros, sim, na questão da batalha e da guerra tarifária. E esse foi um problema, sem dúvida, econômico. Que nós vamos, acho que já falamos disso, mas falaremos em algum momento. Até porque o Trump hoje e o Biden, nós estamos falando dos dois, estão usando novamente das guerras tarifárias e das guerras cambiais para continuar enfrentando a China, que está usando o seu modelo da confederação das suas forças produtivas. Tá? Enfim, ela colocou a culpa, o risco, na verdade, de uma desestabilização econômica e de uma crise, não foi no Bretton Woods, não foi na maluquice que os caras fizeram, não foi no gasto ou na dívida que a Europa tem hoje, né, na irresponsabilidade do sistema monetário e tampouco de todo o modelo econômico que eles estão construindo. Não, eles colocaram o risco dessa crise no movimento e na volta desse nacionalismo econômico, que onda nacionalista, que no final é o mesmo argumento do Fukuyama. Né? Ou seja, é uma piada. Tá? É difícil acreditar nisso. Agora, o que esses caras estão sofrendo hoje? Eles estão sofrendo hoje é que a China, em 81, ela entendeu que ela não conseguiria sair do subdesenvolvimento dela apenas com um sistema econômico baseado em preços, que é o lema liberal. Essa foi a grande mentira que esses caras tentaram contar lá. O chinês não caiu e achando, né, os Estados Unidos achava que iria cooptar a China, mandando dinheiro para que implementasse esse sistema baseado em preços de forma clara, crédito, enfim, e criasse um sistema liberal e uma democracia liberal na China. E, na verdade, como eu falei no último programa, os oficiais chineses é que cooptaram a turma do pagando bem que mal tem, não é verdade? Então, houve uma inversão dessa estratégia e a China em 81 começou a perceber isso. E o Deng Xiaoping, para mim, é claro que ele compreendeu nessa época, meu caro, que a ênfase marxista da economia no conflito de classe, que foi feita pelo Mao, destruiu a economia chinesa, empobreceu a China. Então ele precisava de um novo modelo econômico, mas não de um novo modelo político. Então ele percebeu que todo país marxista se tornou inexoravelmente pobre. Como é que o cara vai lidar com esse problema? Né? E da mesma maneira, isso aconteceu na União Soviética, isso aconteceu com a queda do Muro de Berlim, né? Você teve modelos econômicos que se mostraram absolutamente empobrecedores, né? A população. Só que, ao mesmo tempo, a briga de uma implementação tecnocrática no mundo começou a crescer. E começou a crescer desde 71, desde a visita, inclusive, do Kissinger à China, junto com o Zbigniew Brzezinski. E eles, caras, começam a discutir quem vai planejar o mundo e como. E essa é a briga, também a guerra civil, dentro da tecnocracia. É isso que tem por trás da briga entre o Pentágono e a CIA. É isso que tem por trás na briga dos Estados Unidos com a China hoje. A China, ela quer assumir esse protagonismo. E ela fez uma opção de utilização de um sistema econômico, de uma ideia econômica, de um modelo econômico, que foi adotar uma visão de crescimento, como a gente já falou, do paradigma do crescimento, e de sofisticação tecnológica. A meta desses caras é criar riqueza, poder e prestígio. Esse foi o grande plano de longo prazo deles. Agora, como é que eles fizeram isso? Eles fizeram isso através de uma ideia. O que eles chamaram, o que o List chama de confederação dos seus poderes produtivos, que é a natureza do poder de produção. O cara entendeu que ele precisava criar
meios de produção. Enquanto os Estados Unidos, e esse é um dos grandes problemas que o Biden está enfrentando hoje, na reindustrialização dos Estados Unidos. Enquanto os Estados Unidos estavam preocupados em fazer software, porque ele entendia que tinha uma escalabilidade infinita, então ele podia ganhar bilhões, e ganharam, né, bilhões e bilhões e bilhões com software, os países asiáticos, incluindo a China, entenderam que eles tinham que fazer o hardware. E eles investiram em hardware. Eles investiram na construção de chips, na banda de dados, em satélites, em cabos oceânicos. Eles investiram em economia física, na economia concreta. Eu não sou contra o software, tá? Estou dizendo que os caras entenderam que alguém tinha que ter esse trabalho de manufatura. Só que é uma manufatura extremamente especializada. E simplesmente, meu caro, veja bem, nós temos um problema enorme, é que os Estados Unidos hoje, ele tem riqueza, mas não tem trabalho. Essa mão de obra dessa manufatura não existe na mesma proporção que existe na Ásia. E esse é um dos problemas, inclusive, que a Intel está enfrentando quando ela traz as suas fábricas, porque ela está tentando trazer os modelos, né, ou a própria TSMC está tentando construir a fábrica nos Estados Unidos, e existe um problema que eles chamam, existe um problema cultural entre as partes. Mentira, não é um problema cultural, é um problema, de fato, da capacidade econômica de trabalho desses caras. Porque, a partir de um determinado momento, os Estados Unidos criou uma classe administrativa nas suas faculdades. Parou de produzir engenheiros, cientistas e de alta qualidade. Tá? Eles diminuíram. Hoje o número de gente na engenharia, na China, de estudantes, é 3 vezes maior do que dos Estados Unidos, já disse isso no outro programa. Então, o que nós estamos vendo hoje, que está nessa briga que aparece o tempo todo, de precisamos reindustrializar o Brasil, é importante fazer a transição energética, é a volta desse sistema nacional de política econômica. E esse sistema nacional de política econômica é o que está prevalecendo hoje como a ideia vencedora dos países que estão enfrentando o neoliberalismo democrata woke. E essa ideia é que reflete o Make America Great Again do Trump. O Biden tem tentado fazer isso também numa escala menor. Mas é difícil, quer dizer, todo o plano dos chips dele, aquele o IRA, né, que é o Inflation Reduction Act, que não tem nada de inflação, é totalmente subsídio, que inclusive questionaram dentro da Organização Mundial do Comércio, ele tenta trazer essa ideia da confederação dos poderes produtivos para dentro. E isso tem apavorado os neoliberais, porque é o fim da Constituição Global. Tá? Então, esse é o quadro que nós estamos vendo. Esse é o quadro que tem agido, por isso que tem aumentado a temperatura, tanto do aspecto econômico, né? A pressão para você ter a independência do Banco Central, a pressão do Banco Central Europeu alertando sobre nacionalismo, sobre patriotismo, a ideia de que é necessário combater, defender a democracia, que é a democracia liberal, aquela da manipulação. Mas a ideia é que é preciso fazer isso através da suspensão dos estatutos jurídicos do país. E a ideia de que precisam-se de órgãos que tenham força administrativa para implementar certas agendas, como, por exemplo, uma de autoridade climática. Tá? Essa semana, os últimos 15 dias, isso estourou. Isso tem sido claro, é o movimento, é a reação neoliberal democrata woke a esse mundo. Tá? E o quadro, numa eventual eleição da Kamala, é que isso aumente exponencialmente. Eu sempre digo e volto a dizer, a Kamala, a CIA, não irá perseguir nações. O Trump quer arrumar uma encrenca com a China, tá? Mas o problema dele é os Estados Unidos. O Trump quer arrumar, inclusive, né, tem ameaçado, inclusive o Brasil, dizer o seguinte, vou sancionar todos os países que fizerem programas de desdolarização. Ele disse isso no último dia 7, num evento em Nova York. Mas ele quer arrumar treta com países. A Kamala quer arrumar treta, quer perseguir com pessoas, empresas. E essa política é a política de alguns países da Europa. Perseguir pessoas, perseguir empresas, através do sistema judiciário, para garantir a uniformidade do pensamento e do discurso público. Ter a direita neoliberal permitida, a direita globalista, né, permitida, e ao mesmo tempo exterminar com qualquer movimento político que se oponha a isso. Então nós vemos hoje uma guerra civil mundial, de uma batalha jurídica, sem dúvida, mas também econômica. Nós vemos as duas relações. E é por isso que a gente tem vivido também,
para fechar aqui o nosso pensamento, essa ditadura constitucional, que tem falado de confisco abertamente, confisco de terras, relativização da propriedade privada, tudo isso, né? Claro que pela pauta climática. Então nós vivemos, meu caro, entenda isso, essa discussão entre uma batalha econômica do pensamento hegemônico, da teoria dos valores de troca, desse sistema monetário internacional contra a confederação dos sistemas produtivos, ou que a soberania de um país está diretamente relacionada ao seu poder de produção. E esse é o desespero do Fukuyama. O Fukuyama está apavorado, porque estamos enfrentando essa guerra civil. E tem um ponto, cara. Eles estão ganhando no jurídico, mas estão perdendo no econômico.